Olá, meu nome é Diógenes e se você é bolsonarista fanático, você não deve assistir meus vídeos, tá bom? Porque pode ser que você passe muita raiva. Agora, se você é petista fanático, aí é que você não deve assistir mesmo, porque você vai passar muita raiva. Você vai preferir ter um ataque epilético, vai querer se enforcar num pé de cebola, vai querer morder a testa, enfim, não vai ser legal pra você. Agora, se você não é adepto desses fanatismos, de toda essa maluquice que a gente está vivendo hoje em dia, então você não só pode, como deve assistir meus vídeos, tá bom? Então vamos lá. Muita gente já me conhece, acompanha as lives que eu faço na Academia da Logística, o programa Terça da Logística, que vai voltar com tudo no ano que vem. Aliás, curtam lá para quem não curte minha página do Instagram, a nossa página do Facebook, o nosso canal do YouTube, mas aqui eu não vou falar de logística, tá? E por que eu resolvi falar? Eu tenho uma história muito legal que eu gosto muito, acho que é uma das cenas preferidas que eu tenho no cinema, que é aquela do Forrest Gump, né? Ele tá sentado na varanda da casa dele, triste, eu não sei, não lembro se porque a mãe dele tinha acabado de falecer ou se porque a Jenny tinha deixado ele. E ele tá sentado, cabisbaixo ali na varanda e de repente ele tá de uma camisa xadrez, de calça, né? E ele sai correndo, ele corre até o portão da propriedade. E aí ele fala assim, ele pensa com ele, né? Pô, se eu corri até aqui, por que eu não posso correr até o fim da estrada? E já que eu cheguei até o fim da estrada, por que eu não posso atravessar a cidade? Poxa, eu atravessei a cidade, por que eu não posso correr até o, o final do condado, né? E é já que eu corri até o final do condado, por que eu não posso até a divisa do Alabama com o Mississippi? Então, por que eu não posso chegar lá no Oceano Pacífico, lá na Califórnia? E ele corre. Quando ele chega na Califórnia, ele bate num pier ali no oceano, ele olha e fala, já que eu vim até aqui, por que eu não posso voltar e bater lá do outro lado? Ele vai lá, sei lá, vai parar lá em Massachusetts. Daí ele fala, já que eu atravessei para cá, eu vou de novo. E ele fica correndo, correndo. E quando ele está fazendo isso pela quarta vez, quer dizer, tipo indo de Porto Alegre a Fortaleza, sei lá, de São Paulo para Fortaleza, de Fortaleza volta para Porto Alegre, de Porto Alegre ele vai para Belém, de Belém ele volta em Foz do Iguaçu e dali ele vai para Salvador, entendeu? Aí ele vira uma celebridade. E as pessoas começam a seguir ele e perguntam por que você está fazendo isso? Você está fazendo isso pela paz mundial? Você está fazendo isso pelos direitos das mulheres? Você está fazendo isso enfim, pelo meio ambiente? Hoje em dia ele ia perguntar se ele está fazendo isso pelos direitos dos homossexuais, pelo direito dos transgêneros, está fazendo isso, por que você está fazendo isso? E ele tá e na verdade ele está contando essa história no ponto de ônibus, onde ele passa a maior parte do filme ali, né, contando as histórias dele, tem uma senhora sentada do lado dele. Aí ele pega e olha para você e fala assim: I just felt like running. Tipo assim, eu só tive o impulso de correr, né? É, Enfim, eu estou falando aqui porque eu tive o impulso de falar. E, é, assim, da mesma maneira que não foi apenas um impulso, né? O impulso foi causado por alguma coisa, né? Ele fez isso, né? Ele teve esse impulso de correr para fugir de alguma coisa. Ele até comenta que em todo aquele tempo ele só pensava no Capitão Dan, ele só pensava na mãe dele, ele só pensava muito na Jenny, né? Então foi alguma coisa dessa que despertou nele essa vontade de sair correndo. E por que me despertou essa vontade de falar? Porque, na verdade, eu não aguento mais ver tanta estupidez, tanta burrice, né? É, e aí, isso está me fazendo mal, então eu tenho que botar para fora. Por quê? Inclusive, tipo assim, se você assiste, escuta Jornal Nacional, escuta Miriam Leitão falando, é um negócio assim, é a Vera Magalhães, é um absurdo o nível de burrice dessas pessoas, entendeu? Quem é você para falar que é burrice deles? Pô, eu sou o cara que tá falando que eles são burros, eles são mesmo, né? É, e por outro lado, tipo, até gente que eu gosto, né? Tipo, eu não consigo assistir Pingo nos Is, porque é o tempo inteiro puxando o saco do presidente também. Alguém aguenta isso? Nem eu aguento, né? Então não tem como aguentar isso. É só o tempo inteiro puxando o saco do presidente. Não que eu não ache que tem que ter um balanceamento, porque você não pode ter só um lado, né? E a Jovem Pan acaba que ela é até um pouco mais equilibrada, né? Não sendo o Pingo dos Is, que é todo mundo só. Quer dizer, pelo menos quando já deve ter colocado algum esquerdista lá também para encher o saco, né? Mas, enfim. É, Até quando eu acompanhava alguns meses atrás, era só puxando o saco do presidente, né? E
Por outro lado, tem muita gente que eu gosto, né? Esse pessoal que tem programas assim, independentes, pessoal independente do YouTube, tem muita gente que eu gosto, só que aí aquilo virou um meio de vida para eles, né? Então eles ganham dinheiro para puxar o saco do presidente. Então eles deixaram de representar alguma coisa também. Eles são só puxa-saco do presidente. Não são mais nada. Infelizmente, eles estão ganhando dinheiro com isso, respeito, né? Então, enfim, é o ganha-pão deles. Mas para mim não serve também, né? E quando eu falo da grande mídia, pessoal aí, Folha de São Paulo, o Globo, G1, Globo News, olha, eu vou, assim, mesmo da pequena imprensa dominante, né, em geral é pessoal de esquerda, olha, eu, sinceramente, eu escrevo melhor do que 90, 95% deles e eu tenho mais cultura que 90, 95% deles. Então, por que eu não posso falar? Apesar de não conhecer as técnicas jornalísticas, eu sei muito bem identificar a realidade que está aparecendo na frente dos meus olhos e transmitir para vocês, tá? O que eu estou enxergando da realidade. E, e outra coisa também é que eles viraram militância. Eles só estão ali para defender as ideias deles. Eles sim, eles não vejam, não veem a realidade, né? É, e assim, eu vou evitar ao máximo dar opiniões. Quando eu der uma opinião, eu vou falar, ó, na minha opinião, e aí cada opinião, cada um pode ser a tua, né? Eu acredito que as opiniões têm valor diferente. Quem é especialista no assunto, quem estuda e é honesto, né? Tem honestidade intelectual. O que é honestidade intelectual? Não fingir saber aquilo que não sabe e não fingir que não sabe aquilo que sabe, né? Isso é honestidade intelectual. Ser transparente, ser sincero é honestidade intelectual. Então, quem tem honestidade intelectual e quem é especialista, a opinião dessa pessoa tem mais valor do que a opinião de uma pessoa comum, né? Uma pessoa que não domina aquele assunto. Né? Agora, a maior parte das coisas que eu vou falar não é, eu vou estar falando de fatos, como os fatos estão se apresentando para mim, como eu estou vendo e estou transmitindo para vocês. Que todo mundo perdeu o costume de fazer isso. Ninguém mais olha para os fatos, só fica escutando as narrativas, né? E assim, fato não tem como, você não pode discordar. Se vou plagiar o Flávio Morgenstern, né? Se você discordar, você está errado. Enfim, se eu estou falando aqui um negócio que é a realidade, você discordar, sinto muito, você não pode discordar. Se você discordar, você é louco, né? Então aí você é daqueles fanáticos que não pode ver meus vídeos.